Muito bem, então agora vamos ler a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Glória a Deus. Isaías 38 nos diz o seguinte. Todos encontraram? Diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém? Fale de novo com Jesus. Querido Senhor, mais uma vez eu te agradeço porque posso estar aqui com os irmãos, ó Pai, para louvarmos o teu santo nome, para aprendermos de ti. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu peço, me usa como teu instrumento, Senhor, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor seja exaltado, que o Senhor apareça. Espírito Santo, me usa, fala através da minha boca. E ajuda, Senhor, a cada um de nós aqui, para que nós possamos compreender a tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Que assim seja. Amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Vamos entender então aqui o que aconteceu com Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um bom rei de Judá. Judá é o mesmo Israel, tá, irmãos? Só que o reino do sul e o reino do norte era dividido no norte e no sul. Então ele era rei de Judá. E ele foi um bom rei, ele obedeceu a Deus, ele realizou coisas boas para o templo do Senhor, para a casa do Senhor. Ele realizou coisas boas tirando os ídolos que Israel adorava, né? Mas um dia ele adoeceu. E a Bíblia nos diz aqui que era de uma enfermidade mortal.
E aí Deus enviou então o profeta Isaías para falar com ele. E Isaías foi então e deu o recado do Senhor, que era o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quero que você preste atenção bem nesse versículo aqui. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí então o profeta Isaías deu o recado, saiu, e o rei então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, pediu misericórdia, pediu para o Senhor lembrar que ele tinha andado retamente no seu caminho. E Deus ouviu a oração. E a oração dele, então, foi assim ouvida instantaneamente. Ele falou e Deus já respondeu. Tanto que Isaías ainda estava saindo, né, da moradia do rei. Não tinha nem saído ainda e Deus já falou: Isaías, volta lá. Diga para ele que eu ouvi a oração dele e vou acrescentar 15 anos a mais na vida dele. Então Deus tinha dito que ele iria morrer para ele arrumar a casa dele. E agora Deus disse: vou te dar mais 15 anos de vida. Então olha só, o detalhe que eu quero que você preste atenção hoje nessa palavra. Ezequias, ele foi ouvido por Deus instantaneamente, né? Deus ouve. Tudo que nós falamos, Deus ouve na hora, mas nem sempre Deus responde na hora. E aqui Deus respondeu a oração de Ezequias, então, no mesmo momento. Então nós podemos pensar assim: olha, Ezequias era um homem excelente, né? Que Deus já respondeu. E ele ficou curado e teve então mais 15 anos de vida. Mas nós temos que lembrar um detalhe. Deus acrescentou os anos de vida para Ezequias, só que Ezequias não obedeceu o que Deus tinha mandado ele fazer. Deus tinha mandado ele pôr em ordem a casa, porque ele iria morrer e não viver. Ele não morreu então naquele momento, mas ele iria morrer então 15 anos mais tarde. Mas mesmo assim a ordem do Senhor permanecia: põe em ordem a tua casa. Mas ele não fez isso. Então ele recebeu a bênção, ele foi agraciado com a resposta de Deus praticamente no mesmo instante da sua oração. Mas ele não obedeceu por completo, então ele não colocou em ordem a sua casa. Como que nós podemos saber disso? Vire a folha da tua Bíblia no capítulo 39, que nos diz o seguinte, 39, versículo 8. Todo o capítulo 39 aqui está falando de que Deus iria enviar o rei da Babilônia para conquistar Judá e que eles seriam presos, né? E que eles, então, quer ver o versículo 3, diz assim: então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? A ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Então, não vou estar explicando esse texto aqui, porque esse texto aqui eu quero pregar ainda talvez terça-feira que vem. Essa mensagem aqui sobre Ezequias vão render 3 mensagens, 3 terças-feiras. Hoje e mais 2. Amém? Então, olha só, não vou estar explicando isso aqui agora, porque eu vou falar na outra semana. Mas então, assim, Deus avisou então, né, que a Babilônia iria invadir, fazer prisioneiros os seus filhos, e que iriam tomar, ou seja, no 7 diz assim: dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então eles iriam ser escravos. Mas aí no versículo 8, diz assim, então disse Ezequias a Isaías:
Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Olha só, essa resposta de Ezequias aqui foi uma resposta egoísta. Foi uma resposta que não se deve fazer isso. Por quê? Porque Isaías falou que então a Babilônia viria, faria os filhos dele de escravos, né? Escravizaria ali todo o povo, e só que ele já teria morrido. E aí ele disse isso: haverá paz e segurança em meus dias. Então o que ele estava dizendo aqui? Tudo bem, enquanto eu estiver vivo, então tem paz. Depois que eu morrer, desculpe a expressão que eu vou usar, mas ele disse praticamente isso, só que em outras palavras. Que se dane o que acontecer. Que se dane quem ficar. Né? Então foi isso que Ezequias fez. Ele disse assim: se tiver paz nos meus dias, enquanto eu estiver vivo, tudo bem. Os outros que se virem. Mas não foi isso que Deus tinha mandado ele fazer. Deus tinha dito: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então esse põe em ordem a tua casa era justamente que ele cuidasse dos seus descendentes. Que ele cuidasse das gerações futuras. E ele não fez isso. Ele disse: que se dane, que se vire, se tiver paz nos meus dias é o suficiente. Eu não quero ver guerra, eu não quero me incomodar. E daí os outros, os meus filhos, os meus netos, esses que se virem. E Deus não mandou ele fazer isso. Então, quando ele fez isso, ele deu uma resposta egoísta, pensando só nele. E essa resposta dele teve um preço. Porque depois que ele morreu, o seu filho assumiu o lugar, o Manassés. Está em 2 Reis, capítulo 21, se você quiser conferir. O Manassés foi o pior rei de Judá. E era filho de Ezequias. Então, olha só, Ezequias foi um bom rei. Mas pecou nessa parte, ele não se importou com os que viriam depois dele. Ele só pensou nele. Estão entendendo, irmãos? Amém? Ele só pensou nele. E aí, então, esse filho dele, o Manassés, ele fez tudo o contrário ao seu pai. O pai dele, então, Ezequias, tinha tirado os ídolos do templo, tinha restabelecido o culto verdadeiro a Deus, tinha organizado, vamos dizer assim, o culto a Deus em Judá. E depois que ele morreu, Manassés assumiu, e Manassés fez tudo o contrário dele. Então Manassés colocou os ídolos de novo, Manassés chegou a queimar os próprios filhos em sacrifício a deuses. Então a Bíblia nos fala, depois você pode ler, 2 Reis 21, diz isso, conta a história de Manassés. Ele foi um homem terrível. Até alguns teólogos dizem que o pior homem foi Manassés. Então ele fez tudo ao contrário do que o pai dele tinha feito. O pai dele arrumou a casa de Deus, ele desarrumou. E aí nós podemos entender que isso aqui veio até das palavras que Ezequias falou. Tendo paz nos meus dias, importa lá os outros, eles que se virem, eles que se acertem. Por quê? Porque ele não colocou em ordem a sua casa. Colocar em ordem a sua casa, irmãos, é cuidar, é zelar, é ensinar o caminho de Deus a filhos, a netos e, se alcançar, a bisnetos. Então, colocar a casa em ordem é, quando eu morrer,
os meus descendentes vão continuar servindo a Deus. Entendido isso? Então vão continuar servindo ao Senhor. Mas ele não se importou com isso. E aí aconteceu isso com o filho dele. Então provavelmente, né, Ezequias não deu muito valor para a família. Ele não deu valor a ponto de ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos, porque o filho dele fez tudo o contrário. E aí então nós podemos observar que grandes homens da Bíblia também cometeram esse mesmo erro. Davi foi o principal rei de Israel e que nós admiramos em muitos pontos, né? Ele foi uma pessoa segundo o coração de Deus, mas também errou nesse aspecto familiar. Então, olha, Davi nós podemos dizer que ganhou o mundo, mas perdeu a família. Outro que fez a mesma coisa foi o profeta Samuel. O profeta Samuel, homem íntegro, serviu a Deus desde criança, porque Ana entregou ele ainda pequenininho para servir na casa de Deus. E ele foi fiel a Deus até a sua morte. Tanto que chegou, em 1 Samuel capítulo 12, ele vai prestar contas da sua vida para o povo. E ele chega diante do povo, você pode ler depois, é 1 Samuel 12. Ele chegou para o povo e disse, olha, estou aqui prestando contas, em outras palavras foi o que ele falou, da minha vida. Nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém, servi ao Senhor de todo o meu coração. Então ele foi passar um relatório da vida dele para o povo. E o povo disse, realmente, você nunca fez isso. Então ele estava sendo íntegro, ele foi fiel a Deus. Que bom se muitos fizessem isso hoje, né? De poder chegar diante do povo e dizer, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca fiz outro. Mas nem todos são assim. Samuel fez isso, mas ele também falhou com os filhos. Porque os filhos de Samuel, a mesma coisa. Isso está escrito em 1 Samuel 8, que fala dos filhos dele. O pai era reto e íntegro, e os filhos eram avarentos. Samuel nunca pegou nada que não lhe fosse devido, que não lhe fosse justo da casa do Senhor. Mas os filhos dele eram avarentos. Então, quando ele morreu, os filhos assumiram como juízes, eles se tornaram pessoas avarentas, eles começaram a roubar a casa de Deus, eles começaram a dar mau testemunho. E foi também uma falha de Samuel. Então, grandes homens de Deus, às vezes podem ganhar o mundo, mas perde a família. Por que hoje tem tantos filhos de pastores que não querem nem ouvir a palavra igreja? Não querem ouvir. Meu pai é pastor, não quero nem saber de igreja. Né? Por quê? Porque podem ganhar multidões, mas não ganham a própria família. Então isso acontece muito. Eu dou graças a Deus, né? Porque graças a Deus o Felipe seguiu o caminho do Senhor. E nós podemos entender então, irmãos, que isso aqui é o que Deus quer de nós hoje. Não era só para o tempo do Velho Testamento. Podemos entender também que, olha só o outro exemplo, Davi então e Samuel, que foram os que eu falei, fizeram tudo certinho diante de Deus. É claro que tinham pecado, porque eram seres humanos, mas viveram diante de Deus, mas pecaram nessa área. Agora Noé foi o contrário. Vamos a Davi. Davi ganhou o mundo, ganhou o reino, restaurou, né, o reino de Israel.
mas perdeu a família. A família de Davi foi um desastre. Teve estupro, teve morte, irmão matando irmão. Foi um desastre a família de Davi. Mas ele era o rei. Ele reunificou o reino de Israel. Mas perdeu a própria casa. Agora Noé, olha só, Davi ganhou o mundo e perdeu a família. Noé perdeu o mundo, mas ganhou a família, colocou dentro da arca. Estão entendendo, irmãos? A diferença? Então depende da atitude da pessoa. E Deus quer isso de nós hoje. O que, pastora, que Deus quer? Que nós coloquemos em ordem a nossa casa, porque morreremos e não viveremos. Como assim? Um dia nós vamos morrer. Como eu falo sempre, só não vai morrer quem estiver vivo no momento do arrebatamento da igreja. Mas fora isso, todos vamos morrer, né? Então Deus diz, um dia você vai morrer. Como está a tua casa? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí eu pergunto para você. Quando eu digo você, eu me incluo, tá, irmãos? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu só me expresso dessa maneira pela pregação. Como está a tua casa? Está em ordem? Você coloca em ordem a tua casa? Você tem orado pela tua casa? Não pela tua casa física, tua moradia, mas pelos teus descendentes. Isso é que é importante. Quem sabe você diga assim, pastora, eu oro pelos meus filhos, que bom. Mas você já orou pelos teus netos? Não tenho neto ainda, pastora. Não importa. Se Jesus demorar mais alguns anos para voltar, de repente você vai ter netos. Entendido isso? Então, põe em ordem a tua casa é pensar nas gerações futuras. Comece a orar, se você ainda não fez isso, pelos teus filhos, pelos teus netos, que talvez ainda não existam, pelos teus bisnetos, ou seja, por toda a geração que vier depois de você. Antes mesmo do Felipe casar, eu já orava pelo meu neto, ou neta, mas eu dizia neto por ser descendente. E já oro pelos meus bisnetos. Faço isso, não é só porque eu preparei essa palavra, não, eu costumo fazer isso. Então, irmãos, assim, não importa se ainda não existem. Mas se Deus vai te dar tempo de vida aqui nessa terra, de repente você pode até chegar a ver teus bisnetos, tem gente que vê os tataranetos, né? Então, ou seja, resumindo, pela tua descendência. Eu já oro, Senhor, se o Davi um dia chegar a casar e eu tiver bisnetos, que todos conheçam a Ti e Te sirvam. Do mesmo modo que eu oro pelo Davi, que eu sempre orei pelo Felipe, e agora, antes mesmo do Felipe casar, eu já orava pelo Davi sem saber que ia ser o Davi. Eu já oro pelos bisnetos e tataranetos que Deus vai me dar se Jesus não voltar. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então essa é a responsabilidade que nós temos. Põe em ordem a tua casa. Por quê? Irmãos, dependendo das nossas atitudes hoje, vão ser os nossos descendentes. Você pode nem ter neto ainda. Mas você tem filho? Pastora, eu casei recentemente, não tenho nem filho ainda. Mas um dia vai ter. Já ore pelos filhos que Deus vai te dar. Então isso nós temos que fazer para que a nossa geração, para que a nossa descendência seja abençoada.
Ou seja, que os nossos descendentes todos conheçam a Deus e sirvam a Deus, amem a Deus. Porque por causa daquela resposta ali do rei Ezequias, que fez muita coisa boa na vida, mas que falhou aqui. Se tiver paz nos meus dias, está tudo bem, os outros que se virem. Por causa disso, ele gerou a atitude do Manassés. Talvez ele não tenha dado importância para os filhos. E Manassés agiu totalmente contrário a ele. Então, os teus descendentes vão ser aquilo que você é hoje. Amém, irmãos? Os teus descendentes vão ser aquilo que você for hoje. Arrume a tua casa. Ezequias não arrumou. Ezequias ganhou mais 15 anos de vida, mas não obedeceu a Deus para arrumar a sua casa. Veja só, irmãos, eu falei isso aqui no estudo bíblico, que por que toda essa situação da pandemia atingiu principalmente os idosos? Quem é que lembra que eu falei isso no estudo? Atingiu principalmente os idosos. Por quê? Porque através dos idosos, os jovens ficam sabendo da palavra de Deus. Por quê? Porque o vô, a avó, já tem mais experiência de vida, já crê mais em Deus e transmite isso para os jovens. Então você acha que foi por acaso que os velhinhos foram a parte mais atingida nessa pandemia? Não. Isso tudo foi programado. Para quê? Para que as pessoas idosas não possam transmitir para os mais jovens a respeito de Deus. Porque assim, nós podemos entender o seguinte. Hoje, nós temos que crer em Deus mais do que os nossos pais creram. Porque nós estamos aqui. Mas nem todos os que estão aqui hoje creem em Deus como os nossos pais creram. Entendido isso, irmãos? Eu não estou falando de religião, de qual religião que era, não importa. Mas muitos criam em Deus e transmitiram isso para nós. Você com certeza recebeu do teu pai e da tua mãe alguma orientação sobre Deus, não foi? Nem que tenha, pelo conhecimento deles, tenha sido errado algumas coisas, mas a intenção deles era transmitir que Deus existe e que nós temos que amá-lo. Era ou não era? Era, né? Então, nós hoje temos que fazer o que nossos pais fizeram para nós. Transmitir para os nossos filhos que Deus existe, que Deus é bom, que Deus quer salvar. E quando os nossos filhos tiverem já os filhos deles, eles vão ter que transmitir para eles tudo o que nós transmitimos. Ficou entendido isso? Então, o que você tem transmitido para os teus filhos? Se você já tem neto, o que você tem transmitido para os teus netos? Desde pequenininho, irmão, desde pequenininho. Pai ou mãe, vô ou vó, tem que passar para a criança o ensinamento de que Deus existe e de que Deus é bom. Porque senão, irmãos, daqui a um tempo, se nós não fizermos isso, e os nossos filhos não fazerem isso, os netos, se Jesus demorar mais alguns anos para voltar, que eu creio que não demora, mas vamos imaginar, se Jesus demorar mais alguns anos para voltar, as criancinhas de hoje, quando já forem jovens, não vão nem estar aí para a existência de Deus. Não vão estar preocupados
com Deus. Por quê? Porque não receberam o ensinamento. Então, por isso, olha só, essa epidemia aí atingiu principalmente os idosos. Porque os idosos transmitem para os mais novos a respeito de Deus, a respeito dos bons costumes, da boa moral, da boa conduta. Então isso está saindo do conhecimento humano, porque nem todos mais falam sobre isso. E se ninguém falar, vai chegar o dia em que as criancinhas de hoje não vão nem saber que existe um Deus. E você não ache isso impossível, meu irmão, porque é o que está nos planos aí da elite mundial, da nova ordem mundial, é ignorar totalmente a existência de Deus. Então se começou pelos idosos. E nós, que estamos aqui agora com 50, 50 e poucos, daqui uns dias já vamos estar também na faixa etária aí dos 60, 70. E aí? Chega também a nossa hora, se Jesus não voltar antes. Quem é que vai pregar daí? Então, por isso nós temos que passar para os nossos filhos, para que os nossos filhos passem para os nossos netos, para que os nossos netos passem para os nossos bisnetos e assim consecutivamente. Amém? Então Deus diz, põe em ordem a tua casa. Pôr em ordem a casa é justamente isso, se preocupar com os que vão vir depois de você. Não se preocupar com as gerações futuras é tudo que Satanás quer que a pessoa faça. Como Ezequias fez. Tendo paz nos meus dias, os outros que vivam na guerra. Tendo paz nos meus dias, os outros que se arranjem. E muitos, infelizmente, estão fazendo isso. Mas pense nos teus descendentes. Ah, pastor, eu não sabia que podia orar por quem ainda não existe. Pela tua descendência, pode. Comece a orar, Senhor. Abençoe os meus futuros netos, bisnetos. Eu não sei se eu vou ter mais netos, mas eu oro, Senhor, se vir mais neto, que sejam abençoados, te sirvam. E eu não oro isso, meus queridos, assim lá uma vez ou outra. Eu faço isso todo dia. E não falo isso para me engrandecer, mas porque eu aprendi assim. Então faça isso. Comece a fazer isso. Ore pelos teus filhos, que ainda podem ser criancinhas, mas eles um dia, se Jesus demorar mais um pouquinho para voltar, vão ter filhos. Senhor, abençoe a minha descendência. Abençoe a minha descendência. Que eles te conheçam e que te sirvam. Essa é a importância de pôr em ordem a nossa casa. Ou seja, pôr em ordem aqueles que vão descender de nós. Alguém aqui sabia disso? Que já se pode orar por quem ainda não existe? Então, você que já sabia, continue fazendo. Você que ainda não sabia, comece a fazer. Ah, pastora, mas ainda não existe, eu não estou fazendo coisa errada. Não, porque Deus vai te dar, se for no tempo dele. Se não for no tempo dele, é porque Jesus já voltou. Aí não tem mais necessidade. Mas faça isso. Ore pela tua descendência. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, que nós devemos inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Essa aqui eu vou ler, Deuteronômio 6. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Diz assim, ó. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes
todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém? Olha só, aqui o Senhor está dizendo, inculcarás a teus filhos. O que é isso? Inculcar é pôr dentro da cuca, pôr na cabeça, falar, 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 repetir. Por isso que eu repito tanto, irmãos, a respeito do arrebatamento da igreja, porque muitas pessoas dizem, só que a pastora sabe falar. Mas Deus mandou. Então eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Falar e falar e falar. Desde que o Felipe era pequenininho, ele já me ouvia falar sobre o arrebatamento da igreja. E eu estou usando agora aqui o nosso exemplo. Eu não gosto de falar de mim, né? Mas aqui é uma necessidade, porque eu tenho que passar para vocês o que eu fiz e que funcionou. Porque graças a Deus está ali abençoado. Tem defeitos? Claro que tem, é ser humano. Mas é uma bênção nas mãos de Deus. Então, desde pequenininho, eu nunca deixava o Felipe dormir sem contar uma história da Bíblia. Nunca. Nunca. E nós não tínhamos naquela época as Bíblias ilustradas para criança que tem hoje. Eu contava a partir daqui. Então hoje tudo é mais fácil, mas as pessoas não fazem. Conta a palavra do Senhor para os teus filhos. Conta, fala, inculca, colocar dentro da cuca, da cabeça, da mente. Repetir, repetir e repetir. Nunca parar de repetir, foi o que Deus falou aqui. Então não é você falar uma ou duas vezes, é você falar todo dia. Ó, Deus disse aqui. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A qualquer momento, fale para os teus filhos a respeito da palavra de Deus. Fale. Por que isso? Porque quando crescerem, vão estar na presença de Deus. Amém? Então fale. Mas vão me achar muito chato. Mas nem dê bola. Eu não estou nem aí se as pessoas me acham chato ou não. Mas eu tenho que falar, eu tenho que repetir. Se Deus mandou, eu vou obedecer a Deus. Eu não prego para agradar pessoas. Eu prego para agradar a Deus. Então isso aqui é importante, meus amados. Faça isso. Faça. Não deixe de fazer. Vamos ler ainda o mesmo Deuteronômio enquanto estamos aqui, depois vamos para Salmos. Deuteronômio 30, 18. Desde o 15, Deus está oferecendo a vida ou a morte. Mas no 18, e no 19 principalmente, diz assim: então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra qual vais passando o Jordão para possuíres. Quem? Aquele
que escolher a morte. Porque Deus está falando aqui, o contexto é escolha a vida ou a morte. A decisão é da pessoa. Aí no 19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, se você escolher Jesus, que é a vida, a tua descendência vai ser abençoada, mas somente se você inculcar na mente dos teus filhos, dos teus netos, a palavra de Deus. Porque você pode ser uma bênção, mas se você nunca falar de Jesus para a tua família, eles não vão aprender. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias restaurou o templo, fez coisas muito boas, mas não se importou com a família, com a geração futura que viria a partir dele. E aí Manassés, o filho dele, foi o pior homem que existiu. O pior. Ele foi uma bênção, mas o filho não. Samuel foi uma bênção, mas os filhos não. Davi foi uma bênção, mas os filhos não. Por quê? Quantos, como eu já citei, quantos pastores hoje ganham multidões, mas os filhos não querem nem ouvir falar de Deus, muito menos de igreja. Porque ganham muita gente, mas não ganham a própria família. Não se importam com a própria família. Ficou entendido isso, meus amados? Amém? Então, ore pela tua descendência. Olha só, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Os que vão vir depois. Não importa se vai demorar 20, 30, 50 anos para você ter um bisneto. Mas o dia que chegar, esse bisneto já vai nascer ouvindo de Deus. Porque o teu neto, com certeza, vai falar para ele, porque o teu filho falou para o teu neto. E porque você falou para o teu filho. Entendido? Amém? Então devemos fazer isso, inculcar nos filhos. Agora o Salmo 78. Salmo 78, nós vamos ler até o versículo 8. Diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, olha só, o que você ouviu dos teus pais, ou seja, hoje você é pai, você vai contar para os teus filhos vão contar para os teus netos. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Olha só, é ordem de Deus, ordem. Que os pais transmitam a palavra para os filhos. Quer dizer, ensinem quem é Deus, as maravilhas que Deus faz. É isso que nós temos que fazer. Que transmitam a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Olhe bem o detalhe. Filhos que ainda hão de nascer. Se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Então o que Deus está falando aqui é: transmita para os teus filhos, para os teus netos, enfim, para a tua descendência, para a geração futura que vai sair de você. Transmita as maravilhas de Deus, diga quem Deus é,
Fale como Deus age, mostre que Deus é bom. Porque muitas pessoas têm medo de Deus, achando que Deus é um ser mau que joga raio na cabeça de todo mundo. Transmita que Deus é bom. Olha só, a melhor fase de a pessoa aprender sobre Deus é na infância. Porque a criança é como uma esponja, né? Ela absorve tudo que for passado para ela. Tudo que for falado para ela. Se você ensinar palavrão para as crianças, mas no instantinho elas vão sair falando palavrão. Se você ensinar a palavra de Deus, elas vão sendo alimentadas e quando crescerem, a palavra de Deus mesmo diz, quando forem velhos não se desviarão. Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. Transmitir. Pôr em ordem a nossa casa, ou seja, a nossa descendência. Quero que você entenda esse versículo hoje. Pôr em ordem a nossa casa é direcionar na presença de Deus os nossos descendentes. Falar das maravilhas que Deus fez. E as crianças amam as historinhas bíblicas. Amam. Principalmente agora que tem Bíblia ilustrada, né? Está tudo na mão para contar para as crianças. Elas vão aprendendo. E quando elas forem adultas, elas vão fazer o mesmo com os filhos delas. Então faça isso. É ordem de Deus, não é uma coisinha qualquer. É ordem de Deus. Ordem. Temos que cumprir. Então ali diz, deixa eu ver qual é o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. Então ore. Ore mesmo que você ainda não tenha neto. Ore pelos teus netos, pelos teus bisnetos, pelos teus tataranetos. Se você não quiser ficar falando isso diante de Deus, diga, Senhor, abençoe toda a minha descendência. Os que vierem de mim, todos te sirvam. Todos. Entendido isso, amados? Amém? Então é isso que nós temos que fazer. E a palavra do Senhor, ela não mente, meus amados. Então, quando nós fizermos isso, os nossos descendentes vão ser abençoados. Pode crer nisso. É claro que você tem que direcionar. Mas se você nunca falar de Deus, fale que Jesus morreu na cruz, que Jesus derramou seu sangue, que não foi Papai Noel, que não foi o coelhinho da Páscoa, que não foi o gênio da lâmpada. Tem pais que contam conto de fadas para as crianças, mas não contam historinha da Bíblia. Conto de fada, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que fugir das fábulas. Fuja das fábulas, não ensine fábulas. O que é isso? É historinha. Cuidado, não posso contar nenhuma historinha. Tem algumas que pode sim, mas a maior parte tem demônios por trás dessas histórias. Tem coisas que não são de Deus. Pode ver, geralmente em historinha infantil tem bruxa. Já parou para pensar nisso? Tem bruxa. E as pessoas preferem contar uma história de bruxa do que dizer que Jesus morreu para nos salvar. Tem bruxas, tem espelho mágico, tem maçã envenenada, tem tudo isso. E as crianças vão gostar dessas historinhas? Claro que vão. É uma história que chama atenção. Chama atenção. Mas você deve fugir dessas histórias. A Bíblia diz, fuja das fábulas. Então conte o que é. E não se envergonhe de falar. Fale. Ensine. Ensine. Porque assim os teus descendentes vão ser abençoados. Amém? Inculque nos teus filhos. Porque quando eles forem grandes, aí então eles vão servir a Deus de todo o coração. Ore pela tua descendência.
Então assim, ó, terça-feira que vem, se Deus me permitir, eu vou estar falando de mais outra coisa que Ezequias errou. Então, 3 mensagens vão sair dessa história de Ezequias. Essa foi uma, ou seja, orar pelos descendentes. Semana que vem eu vou estar falando de que ele mostrou tudo o que possuía para o inimigo, que a gente não deve fazer isso. Ou, de repente, essa fique para outra terça, e terça que vem agora eu fale da outra parte de pôr em ordem a sua casa. Que aqui nós vimos esse viés aqui da palavra, que é orar pelos descendentes. Mas pôr em ordem a sua casa também é pôr em ordem o teu coração. Amém? Então, pôr em ordem o teu coração. E também vou estar falando sobre, nessa mesma mensagem de limpar o coração, vou estar falando que o diabo ama a sujeira, a porquice. Tudo isso engloba nessa próxima mensagem. Tá bom, irmãos? Então pode ser uma das duas, eu vou pregar na terça-feira que vem, e na outra, então, mais uma. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então ore. Hoje, antes de você dormir, já ore por aqueles que vão descender de você, mas que ainda nem existe. Amém?